Hoje a gente vai falar de Cavaleiros do Zodíaco. A gente vai falar do ranking do mais fraco ao mais forte das 12 casas lá da saga do Santuário. A gente está falando dos cavaleiros mais poderosos do anime, os Cavaleiros de Ouro. Eu sou o Beto. Eu sou o Edu e esse é o Martelo Geek. Vamos começar pelo mais fraco então, Eduardo. Lembrando que o fato dele ser o mais fraco dos Cavaleiros de Ouro significa que ele é o mais fraco entre os mais fortes. Exatamente, né? Porque já foi dito mais uma vez no universo de Cavaleiros do Zodíaco que tem 88 Cavaleiros de Atenas. Teoricamente, qualquer Cavaleiro de Ouro derrotaria qualquer Cavaleiro de Prata. E qualquer Cavaleiro de Bronze. Teoricamente, porque a gente vai começar aqui com o 12º lugar, o nosso querido Máscara da Morte de Câncer. Cavaleiro esse que enfrentou quem na saga do Santuário? Ele enfrentou o Shiryu. Cavaleiro de Dragão. De bronze, hein? De bronze. E o que acontece é que logo no começo da luta, ele resolve levar o Shiryu pro inferno, que é... Vale lembrar uma coisa, ele joga o Shiryu no inferno uma vez, que esse é o poder do Máscara da Morte, e o Shiryu volta. E aí ele joga o Shiryu de novo no inferno, e aí ele pensa, eu vou ter que ir lá, porque senão ele vai voltar. Então ele vai lembrar que a casa de Câncer é a quarta casa da sequência, né? Lembrando que as duas primeiras casas já não estavam sob o controle do Mestre Ares. Sim, que é a casa de Mu, depois é a casa do Aldebaran, depois é a casa de Gêmeos. Então quer dizer, quando o Shiryu chega na casa de Câncer... É o primeiro cavaleiro que ele realmente enfrenta. Então ele nem sabe usar direito o sétimo sentido, que é explicado mais à frente no anime. Nem sabe usar o poder total, assim, né? Nem a cola do dragão ele controla 100%. 100%, né? Com full power. E aí, vai os dois pro inferno, tá no inferno. E quando eles estão lá lutando, e o Máscara da Morte está quase matando o Shiryu, a armadura de Câncer rejeita ele por tudo de ruim que ele fez. Por todas as atrocidades que ele cometeu. E o Shiryu explica pra ele que as armaduras não são ferramentas, elas são quase que vivas, com vontade. E aquela armadura não queria servir ele naquele momento. Por conta de todas as atrocidades que o Máscara da Morte cometeu, tendo em vista que os Cavaleiros de Atenas deveriam servir à justiça, né? São puros de coração. E o que o Shiryu fez? E aí o Shiryu pega e tira a própria armadura para lutar contra o Cavaleiro de Ouro em pé de igualdade. Vamos os dois sem armadura. E aí ele vence. Ele vence! E ele vence assim, o Shiryu é Cólera do Dragão, o Máscara da Morte vai com o poder mais forte que ele tem, que é o Ondas Infernais, e perde! Ele perde o Shiryu cego no inferno, sendo um Cavaleiro de Ouro contra um Cavaleiro de Bronze. Cara, e esse é o primeiro momento onde o Shiryu atinge o sétimo sentido e aí ele recupera a visão quando ele volta pra Terra, né? E aí é por esse momento, por esse fato e toda essa luta como ela ocorreu, que a gente classifica o Máscara da Morte como o 12º Cavaleiro de Ouro. Então o mais fraco dentre os Cavaleiros de Ouro, né? Mas ele só é mais fraco do que o próximo colocado por isso aqui, né? Por bem pouquinho mesmo. O 11º Cavaleiro que a gente colocou aqui como mais fraco foi Afrodite de Peixes. O Cavaleiro das Rosas. A última casa da saga do Santuário. Isso é importante. Sim, muito. Por quê? O Afrodite ele acaba perdendo pro Shun de Andrômeda. Beleza. É um cavaleiro forte. Pô, se mostrou ser um dos mais fortes, ainda mais nesse arco. Sim. Só que acontece, aí você começa a entrar nos pequenos detalhes. O Shun estava sem armadura. O Shun já estava sem armadura quando venceu, porque a armadura dele foi destruída, como todas as armaduras de todo mundo, né? O Shun, como todos os Cavaleiros de Bronze, levou um couro do Chakra de Virgem. Né? Ele também foi atacado pelo Milo. Sim, e ele também teve que dividir o cosmo dele com o Yoga, para ressuscitar o Yoga. Lá na casa de Libra, quando o Yoga foi congelado pelo Mestre Camus. Sim. E além disso tudo, antes de vencer, ele foi atingido por uma rosa sangrenta no coração. Então, quer dizer, a Afrodite de Peixes era a última casa das 12 casas, depois dali já era o Mestre Ares. O Shun já tinha passado por tudo isso aí que a gente falou,
tava sem a armadura, com uma rosa sangrenta cravada no peito. Aí ele tava usando a nebulosa de Andrômeda, quando ele tá com a rosa sangrenta virou a tempestade. Ele elevou mais o cosmo dele ainda e ele simplesmente matou a Afrodite de Peixes. Sendo um cavaleiro de bronze. Mais uma vez, né? Vale lembrar aqui também que nem todos os Cavaleiros de Ouro foram mortos nesse arco. Nem todos os cavaleiros de ouro foram derrotados. Também A gente vai chegar nisso, A gente né? vai chegar nisso, mas o Afrodite foi morto. E derrotado. Sendo a última casa que, em teoria, ele deveria ter certa vantagem sobre os outros cavaleiros, né? Porque os Cavaleiros de Bronze estavam todos bem machucados. Eu vou confessar que eu acho que o Afrodite nunca pensou que alguém ia chegar lá. E quando chegou, Não adiantou nada. não adiantou de nada, né? E aí, o Afrodite lutou. E ele perdeu. Sim. E ele teve que usar o poder dele para destruir lá as rosas piranhas, para destruir a armadura e a corrente do Shun. Sim. E é por isso que ele fica atrás do Mu de Ares. 10º lugar, Mundial. 10º lugar, Mu de Ares. O Mu, ele é um cavaleiro que ele não estava sob o controle do Mestre Ares, então ele queria ajudar os cavaleiros de bronze. E ele fala pro cavaleiro de bronze: cara, eu sou a primeira casa, eu quero ajudar vocês, mas vocês não vão passar por mim com essa armadura. Ah, por quê? Aí ele toca com um dedo em uma armadura. E aí ele fala: eu preciso refazer as suas armaduras, vai demorar 1 hora. Exatamente. Porque o Mu de Ares, antes mesmo de ser o Cavaleiro de Ouro, já era um reparador de armaduras, né? E aí ele vira o Cavaleiro de Ouro. E a gente está levando em consideração só a saga do santuário. Depois o Mu entra em batalha, só que a gente não está levando em consideração. Sim. Então, na saga do santuário, a gente vê pouco do Mu, só que o pouco que a gente vê A gente vê que ele é muito poderoso. já coloca em 10º lugar. E em 9º lugar, a gente deixou a casa que vem logo depois da dele, né? Sim. Aldebaran de Touro. O cavaleiro mais forte dentre os 12, das 12 casas, mais forte de força física. Exatamente. Eu acho que ele é o maior também, Deve ser o inclusive. maior. Deixa bem Tem claro. lembra que falava que ele era brasileiro? Exatamente, também tem isso daí, é verdade. E o Aldebaran de Touro, apesar de ele não entrar em nenhuma luta, né? Vale a gente lembrar que ele propôs os desafios para os Cavaleiros de Bronze. Sim, primeiro você chega e ele fala: ó, eu não sou a favor do que o Mestre Ares está fazendo, tô com Atena, só que você tem que passar por mim para eu conseguir passar pelas outras 10. Se você não conseguir fazer nada contra a minha pessoa, Não adianta você subir. imagine contra as outras, né? Que ele propõe que o Seiya tente cortar um dos chifres da armadura e o Seiya consegue. 1 a 0 para os Cavaleiros de Bronze. E depois, com os 3 cavaleiros juntos, que é o Shiryu, o Yoga e o Shun, o Aldebaran propõe: vocês precisam fazer eu dar um passo para trás. E é extremamente difícil. E aí eles combinam os poderes deles para conseguir fazer o Aldebaran dar um passo para trás. O que, mais uma vez, coloca em xeque aqui a habilidade do Máscara da Morte, né? Porque o Shiryu teve que se juntar contra os 2 cavaleiros para conseguir fazer o Aldebaran dar um passo para trás. Ímpar. E o Shiryu sozinho Sem armadura. matou o Máscara da Morte no inferno. Então o Aldebaran aqui fica com o 9º lugar por tudo isso. E agora a gente já vai chegando ali no meio, né? E esse meio ele é muito complicado, porque o que separa um do outro é pouca coisa. Acho que erros bobos nas lutas ali, né, que a gente vai usar aqui como argumentos. Em 8º lugar, a gente tem o Camus de Aquário. Mestre Camus de Aquário. Por que ele está em 8º lugar? Então, vamos lá. Ele perdeu por Yoga. Isso já é um problema, porque o Yoga, até aquele momento, não tinha ganho de ninguém. O Yoga, literalmente, na saga do Santuário das 12 Casas, ele não ganha de ninguém. Porque ele chega na casa de Gêmeos, ele simplesmente é acertado pelo golpe do Saga, que Ou é enviado para outra dimensão. ele é enviado para outra dimensão e cai na casa de Libra. Lá ele perde pro Mestre Camus, Ele é congelado pelo Mestre Camus. o naquele Cavaleiro momento. de Gelo. E o Mestre Camus vai embora para casa dele, cuidar da vida dele. Depois ele perde pro Milo, de Escorpião. Sim. E ele só perde porque ele é ressuscitado pelo Shun, né? Porque Sim. senão, nem aí ele teria conseguido. Depois de perder pro Milo, eles vão pra casa de Virgem. E aí, né? Aí não tem o que Não tem o fazer, que fazer. toma o couro do chakra. E aí ele chega na casa de Aquário. Sim. E aí ele leva o corpo do Camus aí também. Mas aí o Yoga consegue fazer uma execução Aurora tão forte quanto do Mestre Camus, atingindo o 0 absoluto. Passando o seu antigo mestre. E assim derrotando o Mestre Camus.
E por isso que a gente deixou aqui o Camus em 8º lugar. Ele perdeu para um cavaleiro que ele já tinha vencido e treinado. E é o cavaleiro mais fraco dentre os cavaleiros de bronze nessa saga. Se isso interessar vocês, comenta aqui que a gente faz um outro vídeo falando aí do ranking de poder dos cavaleiros de bronze. Beleza? Comenta aqui embaixo. Então, Camus de Aquário é o 8º cavaleiro aí. Beleza. E em 7º lugar, lá na frente já, se não estou enganado, é a 11ª casa, a gente deixou o Shura de Capricórnio. Cavaleiro de Ouro muito poderoso. Então, isso é importante dizer, mas já está no 7º lugar, então já entra aqui, começa... Já é a metade ali, né? Já começa a ser muito pouca diferença e por exemplo, agora o pessoal daqui, eu acho que é do Shura pra frente, a diferença de poder é muito diferente do que pra trás. Sim, é verdade. O Shura de Capricórnio, pra quem não sabe o que a gente está falando, né, é um dos personagens mais poderosos das 12 casas. Sim, que é Excalibur. É Excalibur, né? A alma da espada Excalibur, então ele corta tudo com a mão dele e ele enfrenta o Shiryu, sim, o Cavaleiro de Dragão. E quando o Shiryu chega lá, o Shura faz shum e corta toda a armadura do Shiryu, inclusive o escudo, que é o escudo mais poderoso dentre os Cavaleiros de Bronze. Lembrando aquela cena que a gente fala que só a armadura de dragão pode quebrar a armadura de dragão. Ah, eu sou muito burro! Olha, essa cena aí é deprimente, o cara dá vontade de desistir do anime nessa cena aí. E aí, nesse momento, vale a gente lembrar também que o Shiryu ainda não tinha tido nenhuma chance de efetivamente acertar o Shura. Sim. E já tinha perdido toda a armadura dele. E aí, o Shura acerta, ele vai tentar cortar o coração do Shiryu. Porque ele percebe que no golpe Cólera do Dragão, o Shiryu deixa por uma fração de segundo o coração exposto. Até pisca aqui o coração. E aí o Shura não perdoa, vem aqui, ó. Tchá! Só que de alguma forma o Shiryu segura. Ele fica preso aqui assim no peito do Shiryu. E o Shiryu pega aqui, ó. Aprende a técnica da Excalibur, a gente não sabe. Você acabou de ver. E ó, tchá! Ele simplesmente arranca fora o braço do Shura, velho. Depois agarra o Shura por detrás, que é uma coisa que acontece muito em Cavaleiro Zodíaco. Não, qual é aquele empurrão sísmico do Charizard? Sim, é verdade, eu não entendo, é verdade. E aí o Shiryu faz o golpe, o último dragão, onde eles acendem as estrelas. E sobem lá, e aí o Shura fala pra ele, cara, você vai morrer. Aí o Shiryu fala, eu sei, mas você também vai. E é pela Athena. E nesse momento o Shura fala, pô, é pela Athena? Então, vamos por Athena então, né? Então vamos por Athena. Aí o Shura tira a sua armadura, coloca no Shiryu, dá uma bicuda no Shiryu de volta pra terra. E o Shura vai-se embora para as estrelas. Vira um cometa pelado. A piada foi feita no background e foi feita ao vivo também. E é por isso que a gente acha que em 7º lugar a gente deixou o Shura de Capricórnio. E agora o 6º lugar, já é a parte de cima ali na tabela. Opa! Quem gosta de futebol já vai pra Libertadores. Já vai pra Libertadores. Em 6º lugar a gente vai colocar o Aiolo de Sagitário. Vale a gente lembrar aqui também, quem é mais conhecedor de Cavaleiro Zodíaco sabe que o Shura foi o responsável pelo assassinato de Aiolos, né? Só que o Aiolos perdeu pro Shura depois que ele estava mortalmente ferido. Depois que já tinha resgatado a bebê apenas, né? Sim. E levado um couro do Mestre Ares. E mesmo assim não foi um assassinato. Houve uma luta. Houve uma luta. O Shura teve vantagem, mas é porque o Aiolos já estava todo bateado. Sim, e aí ele conseguiu matar os, mas o Aiolos sobreviveu a uma luta contra o Mestre Ares, que na época já era o Saga de Gêmeos. Já era o Saga de Gêmeos. Então, isso aqui não pode deixar de passar. Ele não morreu, assim como não deixou a Sayori morrer. Exatamente. Então, por conta disso, Aiolos é o 6º lugar. Em 5º lugar, agora top 5, hein? Top 5 dos Cavaleiros de Ouro, hein, cara? A gente deixou Milo de Escorpião. E o Milo de Escorpião aí já entra naquela, né? É um dos cavaleiros que não foi vencido. Ele não foi derrotado. Houve a batalha. Ele até ficou ferido pelo Yoga, mas ele continuou lutando. Ele simplesmente deixou o Yoga passar. Depois ele quase matou o Yoga, nem vale lembrar isso. O Yoga tentou se arrastar para poder avançar nas casas e aí o Milo fica...
pessoal aqui tem garra, né? O pessoal é meio pancada, ou talvez eles estejam certos, né? Porque tem que ver isso aí, né? Tem que dar uma olhada. Aí o Milo cura as feridas do Yoga e o Yoga prossegue nas 12 casas. Lembrando que o Yoga não venceria. Não ele venceu. Morreria. Ele morreria. E o Milo está aqui em quinto por conta disso. Ele não foi derrotado em batalhas, né? Até então, todos os outros personagens que falamos aqui houveram batalhas. Sim. Alguns foram mortos, certo? Se não todos, né? Não, acho que a maioria não. A maioria acabou. Porque o mundo morreu, o Aldebaran não morreu. Mas não houve batalha. Não, mas não morreu. Mas o Máscara da Morte morreu, o Afrodite morreu, o Shura morreu. O Shura morreu, a maioria que lutou morreu. Então o Milo vai ficar em quinto aqui porque foi um dos cavaleiros que não foi morto. E agora vamos para o quarto lugar. O quarto lugar não tinha como ser diferente, é o Aiolia de Leão. Outro personagem que teve a batalha e ele não foi E derrotado. começa até que o Aiolia de Leão, ele foi hipnotizado pelo Mestre Ares com o Satã Imperial. O que já mostra que o Mestre Ares tinha o pé atrás com o Aiolia. Exatamente. Se eu for enfrentar o Aiolia, o bicho pode pegar. Exatamente, porque o Aiolia percebe que o Mestre Ares está com más intenções, aí o Mestre Ares ainda manda o Shaka enfrentar o Aiolia. Essa cena toda acontece lá na última casa, lá na casa do Mestre Ares, né? E aí, quando dois Cavaleiros de Ouro lutam, pode se iniciar uma luta de 1000 dias, tal, ou é 1000 anos, agora não lembro. Se você lembra, Comenta aqui. comenta aqui embaixo. E aí, para a luta não se estender muito, o Mestre Ares vai, ó, tchá, qual que é o nome da magia? Satã Imperial. Satã Imperial, e já hipnotiza o Aiolia, manda o Aiolia de volta para casa dele. E um dos cavaleiros mais fortes de bronze é o Seiya, principalmente pelo poder do protagonismo. Que é o que chega lá na casa, né? E o Aiolia, quando estava dominado pelo Satã Imperial, ele estava quase matando o Seiya. Deu um couro Mas assim, monstruoso. com tranquilidade. O Seiya nem encostou no Aiolia, entendeu? E aí o Satã Imperial só foi quebrado porque o Cassius, quem lembra quem é o Cassius no anime do CDZ? Cassius, pra quem não lembra, no primeiro episódio, que é a luta pela armadura de Pegasus, o Seiya enfrenta um cara gigantesco com um moicano, que é o Cassius. E o Seiya corta a orelha dele fora. E o Seiya ganha e recebe a armadura de Pegasus. E o Cassius volta nessa cena, impede o ataque do Aiolia e o Aiolia mata o Cassius. Nesse momento ele se liberta do Satã Imperial E deixa os Cavaleiros de Bronze passar. Vale a gente lembrar que o Seiya não conseguiu enfrentar o Aiolia. Ele não conseguiu tocar, Não conseguiu. A armadura do Aiolia não arranhou. Não, ele estava intacto e ele deixou os Cavaleiros passarem. E por isso que ele ficou aqui em qual lugar? No quarto lugar. Quarto lugar para Agora- a Ordem de Leão. Antes do top 3, vou deixar o top 3. Se você ainda não deu like no vídeo, Ah, pô, gente. já chegamos aqui 9 cavaleiros. Tem que deixar o like e se gostou tem que se Se inscrever. Né? inscrever no canal pra gente fazer mais vídeo desse. Pois é. Já comenta aqui embaixo também qual que é o seu top 3. Quero ver, porque Quem aqui, sabe? é que na verdade, quem gosta de CDZ vai mudar a ordem do top 3. Mas Mas vai ficando esses 3. Mas comenta aqui, quem sabe é a mesma ordem da nossa. quem sabe? Comenta antes da gente falar, pra ver. Vamos ver, eu espero você comentar. Ó, vamos pausar aqui. Beleza? Vamos lá então. Em terceiro lugar, a gente deixou Doku de Libra, O mestre Doku, o mestre ancião, o mestre do Shiryu. o cavaleiro mais sábio, né? Porque Ele tem mais de 200 anos, o cavaleiro. ao que parece, mas ele tinha mais ou menos ali, não é uma idade muito exata, 261, mas é mais de 200. É mais de 200. Nossa, porque ele lutou lá no século 17, se eu não estou enganado, e depois ele fez essa magia doida que ele virou aquele mestre Yoda. O Yoda. Ele virou o mestre Yoda, E né? aí o coração dele só batia uma vez por dia. Exatamente. Ele é o único cavaleiro de ouro que pode usar armas. Dado a armadura dele, né? Exatamente. Ele não usa uma. Não, tem diversas Uma pá de arma lá. armas dessas que são usadas depois dos Cavaleiros de Bronze na saga de Poseidon, pra quem não tá lembrado, né? Porque não assistiu também não precisa. Mas E foi um dos únicos sobreviventes da Guerra dos 1000 Dias também. exatamente, que houve Milhares de anos. uns 200 anos atrás, né? É. Que depois da batalha ele se retirou lá dos picos de sei lá da onde para treinar o Shiryu, virou o mestre ancião e é um dos cavaleiros de ouro mais poderosos. Quem não vai lembrar quando tem a saga de Hades
os cavaleiros negros, os espectros dos cavaleiros negros vêm, e aí o mestre ancião renasce como mestre Doku para enfrentar o Cavaleiro de Ares, que eu acho que é o Shion. Que é até o que era amigo dele, né? Que era amigo dele na batalha dos anos lá antes. E aí o mestre Doku fala que ele só envelheceu um dia. 200 anos depois. Ele envelheceu um dia, porque o professor bateu uma vez por dia, da conta toda lá que eles fizeram, você pode a conta lá, os japoneses, né? Ele envelheceu um dia e ele estava mais sábio, porque ele viveu todos esses anos. 200 anos mais sábio. Então por isso a gente deixou o mestre Doku em terceiro lugar. E agora vamos pro vice-campeão. Eita. Inclusive, história pessoal, eu sou de Gêmeos, e como todo mundo que assistia a do Zodíaco, você assistiu os 2 primeiros episódios e falou, cara, que interessante. Quero saber qual é o cavaleiro da minha casa. Qual que será que é? Aí chega lá na casa, tem 2 só. Faz sentido, Gêmeos? 2 casas? Tá bom, tá valendo. 2 vai para um lado e passa. Sim. Aí 2 vai pro outro, cai numa magia, vai para outro lugar. E no final, não tem cavaleiro na casa de Gêmeos. Não tem. É só a armadura vazia, está sendo contada pelo mestre Ares. Aí é meio... tá bom. Aí no final é tudo explicado. Sim, né? Explica então, aqui. O Saga é o mestre Ares. O Saga, que é um ser com dupla personalidade, ele alterna ali entre maligno e bom. Olha o spoiler, gente. Mas, né, porra. Meu Deus. Spoiler de 40 anos. E também, só que são 2 pessoas, né? Sim. O Kenon, por isso que tinha 2 casas. Exatamente, né? O Cavaleiro de Gêmeos, geralmente, são 2 pessoas que são gêmeos. Não sei se vocês estão Eu sabendo. entendendo aí. A premissa de ser Cavaleiro de Gêmeos. É essa. Só que o Kenon era totalmente mal, né? Isso, e o Saga chegou a prender o Kenon num lugar lá, escondido do mundo e tal. E eles possuem os mesmos poderes e tudo mais. E o Saga conseguiu matar o antigo Mestre Ares e se tornar o novo Mestre Ares. Enganar a maioria dos cavaleiros. E enganar os Cavaleiros de Ouro. E nem foi no poder, foi na lábia. Foi na lábia. Cara, a gente tem que fazer isso porque eu sou Mestre Ares. E os caras, beleza, vamos lá então, mano. Vamos tentar porra nesses malucos aqui, velho. E quem não foi, não teve coragem de subir atrás. Exatamente, não foi lá enfrentar ele, né? Porque o Aldebaran Não foi lá. falou, cara, o também não foi. O Aiolia foi lá, foi hipnotizado, desceu Voltou. e falou, eu não vou mais lá não, vai vocês, eu não tô de boa, eu não vou mais lá não. Então, pra ver que o bicho é... Inclusive, ele não foi derrotado. Outro personagem que não foi derrotado durante uma luta. Para quem não lembra, ele usa lá o poder das chamas infernais lá. Da Patagônia, sei lá da onde. E aí ele desintegra o golpe mais forte do Shun. Sim. E depois ele ataca o Seiya e o Ikki, mas o Ikki se sacrifica. Como o golpe mais forte do Shun. E aí... e aí o Ikki morre de novo. E aí o Seiya tá vivo e tal, o Seiya tem que atacar, isso aqui, e o Saga, como ele tem esse lance de dupla personalidade, né? O Saga bom aparece e ele se mata pra poder parar com essa loucura toda que ele tá fazendo, né? E lembrando que, querendo ou não, eles foram passando de casa em casa, eles foram passando. E se o Kenon tivesse na casa dele, eles não iam passar. Ah não ia porque chegar. O Kenon não ia deixar. Não ia. Podia ir os 4 contra o Kenon. Não, o Kenon não ia deixar, ele ia matar todo mundo ali na mesma instante. O Kenon é só a maldade, né? O Saga ele é dividido, mas o Kenon é só a maldade, o Kenon não ia deixar eles passarem. Inclusive quem foi pra casa do Kenon, se eu não me engano, foi o Shiryu e o Seiya. Eu acho que foi, que aí Que não tinha nada. tinha uma ilusão, e o Shiryu por estar cego, Percebeu que era uma ilusão. percebeu que era uma ilusão porque o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então o Kenon ia derrotar os 2 cavaleiros Nossa, mais fortes. ia na lata ali, sem problema nenhum. E lembrando que o Shun e o Yoga também não iam vencer o Saga. Não iam. Se fosse na ideia de matar ali geral, é porque o Shun só conseguiu derrotar a armadura porque ele usou o golpe mais forte dele, que é o Ikki de Fênix, que atrapalhou a conexão mental que o Mestre Ares estava tendo com a armadura. E aí a armadura ficou parada por um momento. E aí o Shun conseguiu, né, derrotar. Só por causa disso. E agora o cavaleiro mais forte dentre os cavaleiros de ouro. Não tinha como ser diferente. É porque a diferença de poder é muito grande. Exatamente. O cavaleiro mais próximo de Deus, não é isso, Eduardo? Estamos falando de Chakra de Virgem. Não tinha como ser diferente. Entendeu? Foi outro cavaleiro aí que ele foi derrotado, mas não foi.
Entendeu? Então, o que é ser derrotado, né? Ele se contentou e fica matando o Ikki. Exatamente. Né? Todos os Cavaleiros de Bronze chegaram lá, ele deu um couro em todo mundo, de olhos fechados. O Ikki jogou uma pena de fênix e cortou o dedo dele, e aí ele inundou a sala com sangue e ficou lá matando o Ikki, manda o Ikki pro inferno, aí o Ikki volta, aí manda o Ikki pra sei lá onde, o Ikki volta, coloca o Ikki na palma na mão de Buda, aí mata o Ikki, aí o Ikki volta. E lembrando que eu não lembro quem foi, não sei se foi o Milo de Escorpião, estava antes da casa de Virgem. Foi o Aiolia. O Aiolia. Boa. Perguntaram pro Aiolia. Tem alguma dica? Pra passar pro próximo cavaleiro? Muito bem. É o Shaka. Então você não deve deixar ele abrir os olhos. Aí eles chegaram lá e abriu o olho. Cara, e ele tava sentado. Tava, ele nem se mexe. Então, e no final dessa luta aí, quem assistiu o anime vai lembrar que o Ikki queima o Cosmo e se explode junto com o Shaka de Virgem, que some e fica só a armadura dele. E ele continua controlando a armadura. Mas o Shaka vai para uma outra dimensão e depois o Shaka volta junto com traz o Ikki junto, né? E ele revive o Ikki de novo. Né? Numa das cenas mais emocionantes do anime, diga-se de passagem, porque é dito no anime algumas vezes que o Shiryu consegue atingir o sétimo sentido e consegue enxergar através do cosmos, porque ele perde a visão. E isso faz com que os outros sentidos dele, né, inclusive o sétimo, né, fiquem mais fortes. E é algo que se assemelha um pouco com a realidade, né? E durante essa luta, o Shaka vai tirando os sentidos do Ikki. Ele tira 5 sentidos, né? Até tirar o sexto sentido, que é a intuição, e sobra só o sétimo sentido. E aí, velho, o Ikki consegue fazer crescer muito o sétimo sentido, porque só sobrou ele, né? E nessa ele explode junto com o Shaka, que some, né? Só que aí o Shaka depois volta, ele tá em outra dimensão, né? É o cavaleiro mais próximo de Deus, né? Então, o Shaka tá tipo em outra dimensão, aí ele fala com o Mu, pro Mu ajudar ele a voltar, porque ele quer trazer o Ikki junto. E inclusive nessa cena, o Shaka pede pro Mu, e o Mu fala assim, isso tudo mentalmente, tá pessoal? E o Mu fala assim, mas você consegue sair daí tranquilamente, você não precisa da minha ajuda. Aí ele fala, não, eu quero levar o Ikki também e tal, né? Ah, tá bom. Aí ele ajuda e o Shaka volta com o Ikki, regenera a armadura do Ikki e deixa o Ikki passar. Inclusive o Shaka é um dos cavaleiros que o Mestre Hades não se meteu, né? Exatamente. Ele deixou tudo fora da casa de Virgem. Exatamente. Porque ele sabia que ele não venceria. Exatamente. E o Shaka voltou e tava lá inteirão, velho. Então, quer dizer, alguém pode falar assim, mas o Ikki derrotou ele. Não. Porque o Shaka voltou. E o Ikki só voltou porque o Shaka quis. Porque o Ikki, ele tirou a regeneração do Ikki. Exatamente. Então, o Shaka só voltou, o Ikki só voltou porque o Shaka quis. E isso torna o Shaka, na nossa visão, obviamente, né, o Cavaleiro de Ouro mais forte dentre os Cavaleiros de Ouro da saga do Santuário, né? Tem outras coisas depois, que a gente tem outras sagas. Tá falando só da saga do Santuário, a Batalha das 12 Casas. O Cavaleiro mais forte, sem dúvida, é o Shaka. E você concorda, discorda? Comenta aqui embaixo, né, Eduardo? Comenta, deixa aqui seu comentário, fala pra gente o que você acha desse top 12 que a gente fez. Concorda com o Shaka ser o mais forte? Concorda com o Máscara da Morte ser o mais fraco? De repente, você já pode achar que outro cavaleiro é mais fraco? De repente, você pode achar que o Máscara da Morte mataria o Shaka? Eu acho que não, mas gostaria de saber como, inclusive. Se você acha isso, comenta aqui embaixo. E se gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui nesse canal, né, Edu? Semana que vem tem vídeo, então cola com a gente que é sucesso. Então não perca mais o seu tempo, ative o sininho e até o próximo vídeo, galera. Falou!